Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, o seu trabalho. E se por acaso você está desempregado, se por acaso você foi mandado embora, você perdeu o emprego e está até lamentando por isso, eu pergunto, se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa com inteligência, que usa a inteligência, não estou falando de pessoas escoladas, não. Estou falando de pessoas de fé. Pessoa de fé é aquela pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Essa é a pessoa de fé. Se você é uma pessoa de fé, então o seu desemprego talvez seja, quem sabe, eu creio, um sinal de Deus para dizer, olha, deixe de ser cauda e venha ser cabeça. Porque eu dou a direção, segundo o autor da vida, o próprio Deus. Eu dou a direção para você ser cabeça. Então, eu creio que para os da fé, tudo o que acontece é para o seu benefício. Graças a Deus. Então, muitas pessoas dizem assim, a maioria dos crentes diz assim, bom, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus, graças a Deus. Mas falam isso enquanto as coisas estão bem, quando o céu está azul, o sol brilhando, tem o seu emprego garantido, tem um dinheiro no final do mês, tem o seu salário fixo, etc. As contas estão sendo pagas. Então é fácil confessar a palavra de Deus. Mas quando perde o emprego, quando está na pior, quando tem compromissos assumidos a saldar, aí essa palavra já não vale tanto. Por quê? Porque elas começam a lamentar. Puxa, meu Deus, agora que estava indo tudo bem, acontece isso, o que aconteceu? O Senhor me abandonou, meu Deus, puxa vida. Ué, você não tinha falado antes que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então isso que aconteceu, você perdeu o emprego, isso foi bom para você. Ah, bispo, tudo bem, eu sei, tá certo, tal, mas eu tenho que pagar minhas contas. Quer dizer, você então não é da fé. Você é das circunstâncias. Você anda de acordo com as circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, você está pronto para confessar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se as circunstâncias estão más, você imediatamente começa a reclamar, a lamentar a sua vida. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, isso não combina com a fé. Isso não combina com a fé. E eu me lembro isso de forma tão clara, tão tranquila, como se tivesse acontecido ontem. Na época da minha prisão, quando fomos encaminhados para a delegacia e depois para a prisão, eu recebi a visita de uma pessoa, um colega nosso, que cuidava da Record, e ela disse para mim assim, olha, bispo, eu quero pedir perdão, puxa vida, eu acho que fui eu que tomei uma atitude que não deu certo, e por causa disso houve uma retaliação do governo do Estado. E na época era o Quércia. E, poxa, o senhor está aqui e tal. Aí eu falei, ih, rapaz, presta atenção, eu estou aqui nessa prisão porque por algum motivo que eu não sei qual, Deus permitiu. E é como está escrito na palavra de Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse isso para ele, então ele ficou confortado por causa dessa palavra. Quer dizer, eu estava lá na prisão e ele veio me visitar. Quer dizer, ao invés dele me confortar, eu é que o confortei. Por quê? Não é porque eu sou essas grandes coisas, não é isso. Mas é porque eu acredito, eu creio que no que está escrito.
Então, quando vem uma rebordosa na vida, eu creio que aquilo é para o meu bem. Aquilo coopera para o meu bem. E realmente contribuiu. Como contribuiu? Porque quando você é pego por uma surpresa, por alguma coisa que você não esperava que acontecesse, e se você, por acaso, começa a lamentar, reclamar com Deus e querer saber por que aquilo e por que isso, e você ficar amargurado, triste, abatido, caído, prostrado, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, realmente o diabo teve primazia, ele conseguiu ultrapassar o Senhor e eu estou aqui sendo punido. Porque quando você, ou quando nós, qualquer um de nós, começa a lamentar, a praguejar, a ficar reclamando da situação que nós estamos vivendo, nós estamos reconhecendo que o diabo está sendo forte. E ele é um derrotado, o diabo já foi derrotado. Quem crê no Senhor Jesus, quem é da fé, sabe disso. O diabo é um derrotado. Mas Deus aproveita as circunstâncias, as dificuldades, os problemas, para nos abençoar, para nos ensinar. Ensinar a fé, a vida pela fé. Porque a vida pela fé não é a vida de rosas, não é um caminho de rosas, não. É um caminho de dificuldades. Você tem que lutar, você tem que confrontar as situações com a armadura que Deus lhe deu, com a fé que Deus lhe deu. É assim que nós entendemos a fé. A fé não é um objeto para você usar, um elemento para você usar apenas aos domingos pela manhã e à noite, ou então às quartas-feiras à noite. Não! A fé é para você usar 24 horas por dia, pelo resto da sua vida. A fé é isso, você confessar a palavra de Deus, você confessa a palavra de Deus. Não, Deus é comigo. Ele prometeu a Abraão, ele disse para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, rapaz. Se eu sou o teu escudo, quem é que pode com você? Eu sei que você vai ter lutas, você vai enfrentar inimigos, etc. Invejas, olho grande e coisa dessa natureza. Mas eu sou contigo. Eu sou contigo, rapaz. Eu sou o teu escudo, ninguém vai tocar em você. Além de ser o teu escudo, eu também sou o teu galardão, o teu grandiosíssimo, infinito galardão. Não existe nada maior do que eu. Eu sou com você. É isso que Deus estava falando com Abraão. Então nós temos que trabalhar com esse tipo de fé e não ficar repetindo a palavra de Deus de acordo com a conveniência. Se as situações, se as circunstâncias são boas, a gente, Deus é grande, está lá, está escrito, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, não sei o que e tal. Mas quando as coisas acontecem ao contrário, quando vêm as rebordosas da vida, a gente normalmente costuma reclamar, lamentar. Então a gente tem que neutralizar essa palavra, ou calar esses lamentos, essas reclamações, essas injúrias que nós somos vítimas. Não temos que ficar dando ouvidos para elas, nem ficar observando as circunstâncias. Nós temos que manter dentro de nós, na nossa cabeça, não no coração. Não no coração, mas na cabeça. Nós temos que manter na cabeça aquela fé, aquela ideia, aquele pensamento, o pensamento de Deus. Eu sou contigo. Eu sou contigo. E se eu sou contigo, quem poderá ser contra você? Essa é a realidade. Ou não é? Ou não é? Essa é a realidade. Então, amiga e amigo ouvinte, muitas pessoas dizem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando tudo. Por que está faltando tudo?
Porque ao mesmo tempo que confessa que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, confessa também, puxa, na minha casa não tem isso, não tem aquilo outro, eu fui mandado embora, estou devendo o aluguel, estou devendo isso, estou devendo aquilo. Quer dizer, a pessoa fica reclamando, lamentando, fica olhando as circunstâncias ruins e reclamando, ela está glorificando o diabo. Mas quando ela confessa a palavra de Deus e se firma naquela promessa, mantém a sua fé, sua perseverança naquela palavra, então Deus vem honrá-la a seu tempo. Não muito tempo, mas a seu tempo. Ele vem e honra aquela criatura. Então, amiga e amigo ouvinte, você sabe muito bem que quando nós tivemos o encontro com Deus, quando você teve o seu encontro, sua experiência com Deus, você estava no fundo do poço. Ou não foi? Então foi lá naquele momento difícil que Deus se revelou para você. Então são nos momentos difíceis que Deus quer mostrar a saída, para que você venha sair dessa situação. Então você está desempregado, ao invés de você ficar reclamando, lamentando, choramingando, pedindo favor aqui, ali e acolá, você deve chegar, entrar no quarto, fechar a porta ou no banheiro, tranca a porta e falar, ó Deus, espera lá, eu estou te servindo há tanto tempo, eu entreguei a minha vida para o Senhor, eu confiei a minha vida nas tuas mãos, agora eu fui mandado embora, eu não sei o que eu vou fazer, eu preciso de uma direção, o que o Senhor quer que eu faça? Me dá uma direção, porque eu tenho certeza que essa demissão da qual eu fui submetido, essa minha demissão do meu trabalho, é para o meu bem, não é para o meu mal. Eu sei que o Senhor permitiu isso para o meu bem, então me mostra o caminho. Então você vai lá reclamar, vai reivindicar, vai avocar os seus direitos no Senhor Jesus. Aí você vai ver que Deus vai lhe dar a resposta. Ele não vai deixar você ficar passando necessidade, de jeito nenhum. Ele não vai deixar você ficar envergonhado. Ele vai te dar direção. Ele vai te dar direção e não vai demorar não. Com certeza aquele dia mesmo ele vai te dar direção. Mantenha o seu pensamento, o seu ouvido atento, porque ele vai te dar uma inspiração. Ele vai te dar um sinal do que você deve fazer. Ele vai mostrar para você um talento que você tem, está aí dentro de você, mas você não tem agido, não tem usado esse talento. Porque, minha amiga, meu amigo ouvinte, na crise, a crise não vem para todo mundo, você sabia disso? A crise vem para muitas pessoas, mas não para todas as pessoas. Porque quando um está em crise, alguém vai ganhar. É como, por exemplo, quando há esse problema de Zika, aí, H1N1, essa gripe mortal, essa praga desgraçada, que está matando muita gente, alguém vai ganhar com isso. Quem vai ganhar? São os hospitais, são os médicos, às vezes o cemitério, né? Os donos dos cemitérios, o coveiro. Alguém vai ganhar. Então, na vida é assim. Quando um perde, o outro ganha. Quando um perde, o outro ganha. E quando nós perdemos, nós da fé perdemos, nós perdemos para ganhar muito mais lá na frente. Deus está mostrando, está dando uma lição. Olha, eu quero mostrar para você que a sua dependência tem sido no seu emprego. Você está pendurado nesse emprego. Se você perde esse emprego, o chão se abre debaixo dos seus pés. Não é assim. Você tem que confiar em mim, diz o Senhor. É comigo. Eu sou a rocha da salvação. Então agarre-se a mim. Você não vai se afogar. Você vai ficar tranquilo. Então Deus quer mostrar, quer falar, quer ensinar, quer orientar. Já que você não deu atenção à palavra dele escrita, então ele permite que venha um problema, como desemprego, para que você, então, tome aquilo como sinal de Deus, para que você venha alcançar coisa maior e muito melhor. Todas as pessoas
que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo, nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela fé. Pela fé. Usaram a fé nas promessas de Deus e tiveram as suas vidas transformadas. Ora, há pessoas que usam a fé nas promessas de Deus para serem abençoadas aqui na terra, mas não usam a fé, não têm usado a fé nas promessas de Deus para serem salvas, para garantirem a vida eterna. E isso é um erro muito grave, porque todas as bênçãos neste mundo ficam por aí. Mas a bênção das bênçãos, que é a eternidade, essa, minha amiga, meu amigo, são poucos os que a alcançam. Essa é a grande realidade. Das 10 virgens que compõem as pessoas cristãs, digamos assim, as pessoas das igrejas, apenas 5 foram salvas. Apenas 5 entraram e 5 ficaram para trás. Por quê? Porque adormeceram, ficaram olhando as circunstâncias. Então, é isso que eu quero que você tenha conhecimento, para que você então decida o que é mais importante na sua vida. O que é mais importante na sua vida. Então, nós vamos colocar agora testemunhos de pessoas que têm sido abençoadas, que mostram, testemunham com o poder de Deus. Mas o poder de Deus, sobretudo, é para garantir a sua salvação. Vamos ouvi-los. Seu nome? Rodrigo. Simone. Como é que era, Simone, a vida de vocês? Bom, eu tinha um vazio e eu tentei preencher esse vazio me casando. Então eu achei que ele seria o homem da minha vida, que ia me fazer feliz, que o casamento ia ser para o resto da vida. Mas logo no comecinho, nas primeiras semanas, ele já começou a me tratava mal, assim, me deixava de lado. Então isso foi ocasionando em mim tristeza, eu fui me decepcionando. Então eu já não confiava mais em mim mesma. Foi quando foi passando o tempo, eu comecei a descobrir no celular mensagens, foto. Todo dia tinha uma menina no celular dele, uma foto de uma menina no celular dele. Você era cabeça virada? Cabeça virada. Então casei com ela, comecei até uma semana, 2 foi bem. Depois eu já comecei a trair, eu cheguei a ficar com 4, 5 meninas durante um dia, até que chegou um ponto que eu convivi com a amante. Eu comecei a ficar com essa amante durante um ano, ficou alguns meses, aí ficou um ano, aí eu falei, eu estou indo embora com a amante. E no dia ela passou mal em casa, mas eu não quis nem ligar, eu não importava mais com ela. Esse foi o pior momento, não? O pior momento foi quando ele foi embora. Nessa época a gente já tinha um filho. Esqueceu de tudo, ele já não dava atenção mesmo. E quando ele chegou com o carro da amante para vir buscar as coisas dele, foi o fundo de poço. E normalmente, quando acontece do esposo virar a cabeça, ele procura uma moça mais jovem. A amante dele tinha idade para ser mãe dele. Você conheceu aqui o tratamento da cura por um convite ou um programa? Eu via os programas, mas eu ficava pensando, será que é verdade? Será que isso é mesmo? Porque eu vi o que eu passava no meu casamento, então eu não acreditava. Então eu assistia, eu falava, será que um dia eu vou poder fazer assim também, contar a minha história? Mas foi através de um convite, quando me convidaram, uma pessoa viu o que eu estava passando, me convidou, foi quando eu vim. Como é que está hoje?
hoje transformado. Cuidei do meu interior, aprendi, né? Deixei de ser ciumenta, porque eu era o extremo. Então, eu me curei para mim ter condição. Você largou amante, largou tudo. Larguei tudo. O meu fundo de poço pior foi quando eu vi que, além de eu estar amante, eu estava atraindo amante. Então, naquele dia, bateu um desespero, onde eu tentei o suicídio. E foi essa forma que eu conheci a corrente de cura, tratamento interior. Como é que você está hoje? Hoje a minha vida é uma benção, a minha vida é uma maravilha. E depois eu comecei tudo de novo. Assim como eu namorei, noivei para a gente se casar, eu tive que namorar, noivar, para poder casar com ela de novo. Casamento restaurado. Restaurado. Porque quando ele começou a mudar, eu não me deixei me levar pelo sentimento. Comecei a observar, eu já estava curada, então eu não queria sofrer de novo. Então eu fiquei conhecendo ele por 4 meses, depois foi mais 2 meses de namoro, aí o casamento. Quanto tempo casado? 1 ano e 7 meses. Lua de mel, parabéns. Pois é, o bispo Márcio vai estar quinta-feira, pela manhã, às 10 da manhã, e também às 3 da tarde aqui na Avenida Celso Garcia, 499. Se você quiser ajuda, ele vai estar atendendo antes da reunião, ele vai poder ajudá-la. E se você não pode vir pela tarde ou pela manhã, tem à noite também. Vamos ouvir agora o testemunho que acontece aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. A gente chegou assim num estado que nosso casamento estava um fio. Eu já sou casado pela 2ª vez, né? E eu já vim do primeiro casamento, já de lutas, onde eu era militar, ela também era militar. A gente chegou a ponto de um apontar a arma para o outro. Aí eu me separei e daí em diante eu comecei a trabalhar. Aí conheci ela na empresa. Antes de eu conhecer ele, eu tinha um outro relacionamento, um namorado, e a gente ficou mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos. Só que do nada, não sei explicar assim um ponto que foi, do nada ele começou com ciúme doentio. Terminamos, nunca mais encontrei. Aí passou uns meses, eu conheci meu esposo. Namoramos, noivamos, casamos, coisa de 2 anos. Vivemos super bem. Passou 6 anos no nosso casamento, eu comecei a lembrar do que eu já tinha passado, porque ele começou com ciúme doentio. Foi uma insegurança minha. Eu fiquei desempregado, achei que tudo parecia que eu estava ela se arrumava para outro. E começou essa insegurança, uma coisa que eu não conseguia entender. Trocando de canal, eu comecei a assistir a Escola do Amor. E através dos programas de vocês, foi me dando uma coragem. Não tinha coragem de chamar ela, mas eu fui sozinho para terapia. Fui sozinho, as primeiras 4 vezes eu fui sozinho. Nunca chamei, não tinha chamado ela, porque eu não conseguia nem falar, para você ter ideia. Eu era um tipo de homem que eu chegava aqui só chorava. Na 4ª vez, eu não só falava, eu estou indo num lugar, depois cheguei nela e falei, ela falou, então, eu vou com você. Aí começamos a participar, os 2 juntos. Aí quando nós 2 começamos, os 2 juntos a vir, aí foi o fim. O que eu nunca achei que ia escutar dela, porque o que eu e ela sempre prezamos foi não haver traição. Confessou para ele que tinha traído antes de começar as palestras? Não, mas antes disso, eu passei 1 ano engolindo tudo de ruim que ele despejava em cima de mim. Isso que ele já mandou embora mais de 20 vezes de casa. Arruma essas coisas, vai embora, não tá bom para você, pega essas coisas, várias coisas, e daí para baixo. E aí começou os palavrões, que a gente nunca teve isso dentro de casa, nem quando a gente era solteiro, nem depois. Enfim, foi uma baixaria. Aí eu falei assim, então agora vamos fazer certo. Aí ele falou, também vou te confessar. Foi quando ele me falou que ele chegou a usar droga para não me procurar. Porque até então a gente estava 6 meses igual irmão em casa. Qual droga? Cocaína. Mas você conseguiu perdoá-la como? Então, eu coloquei uma pedra em cima. Esqueci. Coloquei no lado de esquecimento da minha vida e falei, isso aqui não existiu, não aconteceu. Isso é uma coisa que realmente a gente planta, a gente colhe. E teve muitas falhas minhas. Eu reconheço que eu errei muito. A distância foi tanta entre corpos que a gente nunca se separou no papel. A gente é casado no papel. Porém, os corpos, nós já estávamos mais de 6 meses. Eu não deixava ele me tocar e não beijava mais ele. Então, assim, eu tive que começar do zero. Foi muito difícil para mim dar o primeiro beijo nele de novo. Foi assim, uma coisa que eu nunca pensei. Mas ele era um estranho para mim. Foi muito, muito ruim. Então, foi engatinhando. Foi aos poucos. Hoje, eu posso dizer que a gente está vivendo muito bem. Pois é, você vê. É inacreditável, né? É inacreditável. Quando houve
pensamento, quando se raciocinou, quando ele partiu para a razão ao invés do sentimento, então ele descobriu que com Deus, com o Espírito de Deus, tudo é possível, inclusive trazer a esposa de volta e começar uma vida nova, transformada. E foi o que aconteceu. Ele usou a cabeça. Ele não usou a emoção, o sentimento. Ele, sabendo que o Renato e a Cristiane estão aqui todas as quintas-feiras, aqui no templo, às 8 da noite, falando, ensinando, orientando, levando as pessoas a uma consciência de fé. Então, ele começou a praticar, começou a obedecer, começou a fazer um autoexame de si próprio e avaliou e chegou à conclusão de que ele precisava mudar. Antes dele querer mudá-la, ele teve que mudar a si próprio. Então, veja o resultado, a família restaurada. É isso que aguarda por você que tem a sua vida, a sua família, o seu casamento destruído. E se você é aquela pessoa que não é casada, é solteira e quer aprender a colocar suas barbas de molho para não apanhar como essa gente apanhou, então, quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão.